Então, já que a gente falou disso. A gente tomava conta de uma igreja muito grande aqui no centro da capital, não vou citar nome, nada disso, e nós éramos os tesoureiros da igreja, eu e minha esposa. A gente era responsável por acabar o culto e ir lá recolher os envelopes com as ofertas. A igreja estava cheia, nós fomos lá do fim do culto e recolhemos. A maior parte dos envelopes que estavam colocados dentro dos gasofiláceos estavam vazios. As pessoas pegam o envelope, levam lá, mas você não vê pastor falando isso. Você não vê ninguém chegando e falando, irmão, você não pode, você não escuta falar isso. Ninguém fala. Mas, aí o pessoal mais fala que o cara é ladrão. Pois é, né? Mas, às vezes, aquele que chamou de ladrão é aquele que foi lá e, para justificar para quem está lá do lado que ele ofertou, pega um envelope vazio e põe lá. É pior do que você não levantar do banco ou não pegar o envelope. Foram várias vezes, né, meu Maurício, né? Várias vezes, muitos envelopes vazios. E chega no fim do mês, a maioria das igrejas dá um duro danado para pagar aluguel. Então, enfim, por isso que eu estou dizendo isso, não para justificar o roubo ou o pastoral de ninguém, né? Sim. Estou dizendo isso para dizer que se os pastores começassem a mostrar o outro lado, aí, mas não é a função pastoral isso. O pastor, ele ouve, ele vê e ele não pode falar. Ele tem que ficar só. É exatamente isso. O cara que tocou na parte de pastor, como que é para ser pastor? É lógico que tem que conhecer sobre a palavra, mas faz faculdade também, faz o que é feito? Depende muito da denominação, né? Eu agora vou começar a anunciar no meu Instagram uma parceria com um Instituto Teológico, um Instituto Teológico Batista, que não é reconhecido pelo MEC, porém é reconhecido pelas igrejas batistas e é reconhecido internacionalmente. E ensina teologia. Né? Em algumas igrejas não existem pastores ordenados sem ter o curso técnico de teologia no mínimo. Em outras igrejas não são ordenados pastores que não tenham o curso teológico de 3º grau. Em outras igrejas não precisa de nada disso. Ou seja, isso vai muito da denominação em que a pessoa está. O que eu acho? Eu acho que não precisa de curso nenhum para falar da palavra de Deus. O maior curso já está na Bíblia. Eu sei que eu crio polêmica com isso, eu sei que vai ter gente que vai falar, não estou nem aí para o que falam. Porque eu conheço muita gente que só tem a teologia, mas não tem a prática da palavra. Aí não funciona. Como uma vez falaram para mim assim, não adianta unção sem organização. Falei, mas a unção leva à organização de Deus. Porque eu faço o plano e a minha Bíblia diz que Deus executa o plano. Não sou eu que executo. Então, a partir do momento que eu prego só a organização, que eu vou fazer, que o irmão vai fazer, que você tem que tomar conta disso. Mas peraí, o texto bíblico diz que Deus é que vai fazer isso. Eu vou fazer o plano e Deus vai executar. Então, Deus não faz, isso cabe a você fazer. Não, a palavra está dizendo que ele faz. Então eu preciso ter os dois lados. Então, para ser pastor, repetindo o que eu acho que não precisa ter curso nenhum. O cara precisa conhecer a palavra e praticar a palavra. Porque conhecer o que Deus fez através da Bíblia na vida de Paulo, de Silas, na vida de Jesus, a gente já sabe, né? Agora, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida através da palavra que ele deixou? Para mim, essa é a maior pregação que existe. Acho que tem que ter uma conexão, né? Vou fazer uma pergunta agora aqui, pessoal, digamos assim. Já chegou algum culto que você foi pregar? Você já foi, eu vou falar sobre tal palavra, e chegou na hora e você sentiu que você deveria falar de outra coisa, de outra palavra, pregar outra? Quase sempre é assim. Eu tenho um dom que Deus me deu, fantástico. Eu não esboço as minhas mensagens, né? Eu chego às vezes na igreja, o Senhor fala para mim assim, você vai pregar hoje sobre Tiago 1:19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É isso, Senhor, Eu vou lá e eu destrincho aquilo lá, do começo ao fim, e prego sobre aquilo lá. Mas isso é um dom que Deus me deu. Não sou contra quem esboça a mensagem, longe disso. Né? Eu acho que é válido. E, aliás, eu ensino isso, vou começar a dar um curso lá na igreja semana que vem, para os irmãos, sobre homilética, sobre hermenêutica, né? Uma ministração, o contexto. Vou começar, inclusive, a dar um curso para eles lá. Mas isso é um dom de Deus. Agora, 99% das vezes que eu chego e vou pregar, ele falou que eu vou pregar sobre isso. Eu não prego sobre aquilo que eu falei que ia pregar. É uma coisa assim, fora do normal.
mas eu já aprendi a conviver com isso. Então, só para vocês terem uma ideia, uma vez nós fomos à Primavera do Leste para participar de um culto, para fazer um casamento, foi um culto lá em Primavera, né, Milene? Foi, né? E aí nós almoçamos no domingo e eu dormi a tarde inteira, acordei na hora de ir pro culto. Não peguei nem na Bíblia naquele dia, tão cansado que eu estava. E aí nós fomos para a igreja pregar e como os crentes dizem, caiu fogo do céu. Deus fez maravilhas, pessoas se converteram. Aí alguém olha e fala assim, cara, e você dormiu o dia inteiro hoje, né? Falei, pois é, Deus estava me descansando porque eu sabia que o bicho ia pegar à noite, né? Falei, então que as coisas de Deus não se questionam. É por isso que eu falo que você tem que conhecer a palavra. Porque quando você conhece, não precisa praticar 100% não. Ninguém pratica 100%. Nem os homens da Bíblia praticaram. Mas se você fazer que nem Noé. Você sabe qual que é a profissão de Noé, né? A profissão original de Noé. Noé era agricultor, pô. E construiu uma arca. Não é? Aí, pô, o cara era agricultor, construiu uma arca. Não chovia naquela época. Aí construiu uma arca para quê? Não é o que ele fez. Não, eu não vou construir a arca e pronto. Ele não questionou, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia que quando Deus manda e você obedece, é porque tem um motivo. Então, Noé é um grande exemplo. Um agricultor que construiu uma arca numa época que não chovia. Ou seja, por isso que eu falo que é o importante da teologia, né? Que a teologia vai te mostrar época por época, instante por instante. Mas se você não tem essa concepção daquilo que você está aprendendo ali, lendo a Bíblia, às vezes você não consegue ir à frente de um público e pregar da palavra como ela tem que ser pregada. Eu digo assim, me desculpem meus amigos pastores que se formaram em coaching. Eu acho que pastor é pastor, coaching é coaching. Já falaram assim, você não dá aula de coaching? Não, eu não sou coaching, não tenho formação de coaching e no momento não tenho direção nenhuma de Deus para fazer curso de coaching. Eu sou pastor, se quer me chamar para o da igreja pregar, eu vou lá pregar. Agora, eu não sou coaching. E não concordo com o pastor que usa técnicas de coaching em cima do púlpito. Falei. Eu sempre falo essas coisas, depois eu apanho, né? Mas enfim, falei. Eu acho que a palavra de Deus, ela é tão poderosa e verdadeira que ela não precisa ser ministrada como se você estivesse ministrando uma aula de coaching para ninguém. Se você falar para alguém que está lá em cima da ponte, como você teve um dia, falando assim, Tiago, sai daí, Jesus te ama, rapaz. Você tem uma família bonita, uma esposa que te gosta, uma esposa que te ama, você tem um bom trabalho, começar a te mostrar as coisas que a vida te deu de bom, você vai olhar para você, o que eu estou fazendo aqui mesmo, hein? Eu sou um burro. O cara, vou te falar agora só para você entender melhor, quando eu falo que uma vez entrou no meu escritório na igreja um jovem, sentou lá e falou, pastor, eu vim aqui porque eu vou me suicidar. Eu falei, cadê o revólver? Não vou comprar ainda. Eu falei, você não vai se suicidar, rapaz. Quem quer se suicidar não manda recado. O cara vai lá e se mata. Você não comprou nem um revólver ainda? Eu falei pra ele. Aí ele começou a chorar. Aí comecei a mostrar para ele os pontos positivos da vida dele. Resumindo a história, se não me engano, hoje ele deve ser pastor. Porque ele estava fazendo faculdade de teologia e estava terminando. Nem da minha igreja ele era. É aquele negócio que a gente comentou até, às vezes só precisa ser ouvido, né? A pessoa só quer ser ouvida e não tem quem ouça. Até sabe o bom que tem, mas precisa ouvir de outra pessoa, mostrar para ela que a vida dela é boa. Sim. Né? Que tem coisas boas que vale a pena viver. E existe mais coisa boa do que ruim, né? É que a gente valoriza mais a coisa ruim, né? A gente volta na fake news aqui, né? A gente não tem o hábito, por exemplo, de valorizar um churrasquinho desse, um pãozinho desse. Às vezes você fala assim, caramba, tô comendo esse pão aqui, não sei o quê, ou tô comendo esse ovo. Pô, tem gente que não tem nada pra comer, você tá comendo ovo. Eu normalmente... É uma coisa que a gente tem que glorificar muito. Saúde. Ainda mais nesse momento que a gente tá passando, né? Eu normalmente falo, né, até para vendedores meus e tal, até pessoas que eu tô conversando, que às vezes falam que a vida dela tá difícil, falei, moço, vai lá no hospital do câncer e você vai ver, e tem criança com 6 anos, 4 anos, que tá lá lutando pela vida com câncer e tá sorrindo. Muitas vezes tá sorrindo, tá acreditando, né? Eu quero compartilhar aqui também um testemunho, eu não sei nem se eu posso, mas é de um primo meu, ele é muito... como que ele é da igreja, ele é evangélico, ele é...
Arenápolis. Ele é praticante assim, Obrigado. fiel. Uhum. Ele canta, ele toca na igreja, canta na igreja, ele faz tudo desde criança. Minha tia, que é mãe dele, faleceu de câncer em 98 e recentemente ele tinha descoberto um câncer também, né? E ele descobriu o câncer e tal, aí depois de alguns meses, alguns dias, eu não posso afirmar agora porque eu não tive contato com ele ainda sobre isso, mas na mesa, quando foi o preparatório para a remoção do câncer, na mesa de cirurgia, quando foi fazer os exames preparatórios e tal, o câncer tinha sumido. Eu falo isso porque realmente aconteceu na minha família, minhas tias falaram, comunicaram, postaram em redes sociais. Realmente foi um milagre assim muito grande que aconteceu na vida dele, né? E eu até fico assim até me arrepiando aqui porque é igual muitas pessoas não acreditam, né? Ah, que isso, tá falando coisa da boca para fora. Mas igual eu tô falando porque realmente aconteceu na minha família, com alguém que eu conheço e que se emocionou muito e graças a Deus hoje ele tá 100%. Aconteceu comigo, 90% do pulmão contaminado, infectado. Verdade, recentemente, né? Não fui entubado, nem fui para UTI. 90% e não foi entubado? E nem fui para UTI. Eu falo que Deus levantou uma legião de anjos para cuidar de mim. O próprio doutor Germano Alves, que é meu médico, mandou uma mensagem para minha esposa, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas resumindo que isso é um milagre. Na última consulta que eu fui com ele, mostrou para mim a tomografia do meu pulmão, ele falou, cara, olha isso aqui, pulmão todo preto e um único pedacinho assim, intacto. Falei, doutor, aí fundo, Deus botou a mão, falou, chega, só até aqui tá bom. Esses 10% aqui, ele vai viver com o meu pulmão. Então, as pessoas... Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Deus tem feito na minha vida, tem mudado a minha vida. Um outro testemunho, meu filho está com 14 anos, mas quando ele estava na barriga da mãe dele, o médico chamou a gente lá e falou assim, olha, ele não vai poder nascer de parto normal, vai ter que ser cesariana, porque... tem 2 voltas do cordão umbilical no pescoço dele. Então nós vamos ter que tirar ele com todo cuidado. Falei, doutor, esquenta a cabeça não. No próximo exame que o senhor fizer, não vai ter nenhuma volta de cordão umbilical no pescoço dele, porque o Deus que eu creio vai mudar essa história aí. O médico falou, glória a Deus. Aí fomos para outro exame. O médico falou, rapaz, olha aqui, ó. Não tem nenhuma volta. Eu também... vou ter que gravar um podcast só eu aqui contando algumas coisas. Quando eu nasci... E não gravou por quê ainda? Quando eu nasci em 91, eu bebi água do parto. Normalmente dizem que Normalmente bebês que bebem água do parto é muito difícil ele não ter... sobreviver, primeiramente, e não ter sequela nenhuma, né? Posteriormente a isso. Eu nasci em São José do Rio Claro, não sei se você já ouviu falar, no interior do Mato Grosso. Sim. E tava com sede e bebi a água do parto. Os médicos, meu pai queria trazer eu para Cuiabá e os médicos não queriam, falavam que não adiantava ele trazer eu para Cuiabá porque eu não sobreviveria. E não liberaram a ambulância para trazer eu. Meu pai conseguiu um táxi para trazer eu e eles não queriam liberar o oxigênio para o táxi trazer eu para Cuiabá. Meu pai conhecia um advogado muito bom, José Maria, lá em São José, que ligou para o médico responsável e falou, olha, você libera agora esse oxigênio ou então amanhã eu mando te prender. Aí liberaram, graças a Deus, aí trouxeram eu para Cuiabá, depois eu fiquei 15 dias na UTI, tem até um sinal aqui na cabeça, aqui, uma falha. Fiquei 15 dias na UTI, graças a Deus estamos aqui. Aí eu costumo até dizer que hoje em dia eu tenho vontade de encontrar o médico que falou que eu não sobreviveria para... E aí, estamos aí, fortão, bonito não, mas estamos forte aí. Essa profecia dele deu errado, né? Deu errado, graças a Deus. Já aconteceu algumas coisas assim na minha vida, eu já levei beteada no olho, quase fiquei cego.
Não, Deus é Deus bom, propósito. Deus existe, ainda que há aqueles que acham que não, eu tenho certeza que sim. Deus Eu é sou prova maravilhoso. disso, prova viva disso, enfim. Tem alguma pergunta de alguém? Não, Você não. tem alguma pergunta? Normalmente você pergunta bastante pro Não, nosso eu tô convidado. assim, só escutando, porque tem muita coisa pra gente aprender, né? Eu queria que o senhor deixasse, né, uma palavra para quem está nos assistindo, para quem vai assistir posteriormente, né, É, nesses dias de luta, porque tem muita gente que está vivendo umas tribulações que não são fáceis, é perda de família, é essa perda de questão, trabalho. vou tocar aqui só um minuto, da pandemia, né? Você teve 90, igual você citou, teve 90% do pulmão comprometido. Eu tive 15% do meu pulmão comprometido, mas graças a Deus não fiquei internado nem nada também, só tomei remédio. O pessoal fala até desse negócio de hidroxicloroquina, ivermectina, não sei o que, se dá certo ou não. Existe uma briga sobre isso. Eu tomei e sarei. Se foi por causa do remédio que eu sarei, eu não sei. Se foi Deus que me sarou também. Mas eu sarei.